Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero tecer alguns comentários a respeito do caminho de Ruth, aquela moabita mencionada na Bíblia, com um livro que ganhou o seu nome em honra a ela e o caminho dela para chegar onde chegou. A Ruth era uma jovem moabita. Os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E estavam ainda naquela época, era uma época dos juízes, anterior a Davi e aos reis. Eles estavam na época dos juízes, ainda debaixo da bênção de Deus por causa de Abraão. Mais tarde eles manifestaram uma firme decisão de não quererem mesmo a Deus, estabeleceram o quemos ou camos por Deus deles e se deram totalmente à idolatria e à prática de pecados e violências que se somaram aos demais pecados e fizeram com que eles fossem punidos e castigados pelo Senhor e, por fim, desaparecessem como nação. E não há nenhuma profecia para, no final, haver restauração ou lembrança do nome de Moabe. É para acabar mesmo. Mas naquela época eles estavam numa paz relativa com Israel e quando houve fome em Judá, o Elimeleque, um judeu esperto, saiu da sua terra porque estava muito seca e foi para Moabe, onde havia melhores condições de plantação. E por causa disso a situação econômica estava melhor. O Elimeleque levou sua mulher, talvez ela própria foi que o instigou a ir para lá, e com seus 2 filhos. Os jovens cresceram e lá se casaram. Um deles se casou com a Ruth. Aqui nós vemos já uma primeira virtude dela. Se humilhou a se casar com um estrangeiro. Não era um estrangeiro rico. No Brasil, quando nós pensamos em estrangeiros, muitas vezes nós pensamos em estrangeiros ricos, mas não era o caso. Aquela família foi em pobreza para Moabe, fazer dos trabalhos mais simples o seu ganha-pão, porque estava difícil em Judá. E eles lá então se estabeleceram, mas não era plano de Deus que ficassem lá. E aí Deus foi agindo. Primeiro morreu Elimeleque, depois os rapazes que tinham crescido e se casado com a Ruth e a Orfa também morreram e a situação ficou complicada, porque a Noemi pensou bem, e agora? Os meus filhos se casaram, pagaram o dote. Essas moças são como que agora minha propriedade, minhas noras. Havia uma ideia assim parecida. Ao invés de retornarem para a casa de seus pais, elas eram como que propriedade da Noemi, porque os filhos tinham pago o dote. E as duas quiseram acompanhar a Noemi. A Noemi foi muito clara: eu já estou velha, não tenho condições de trabalhar. Para dizer a verdade, ela não queria trabalhar. E eu não tenho filhos. Se vocês ficarem comigo, vocês vão me ser pesadas. Eu não tenho condições de sustentar vocês. E eu acho melhor vocês voltarem, cada uma para casa de seus pais. E foi assim que a Noemi se dirigiu a elas. Depois de alguma insistência, a Orfa voltou. Não dava mesmo para continuar, mas a Ruth já tinha tido uma experiência com o Deus da Noemi. A Noemi era uma religiosa rançosa. A gente vê isso durante toda a história. Era
preguiçosa, madame, soberba, não se humilhava, queria mandar na vida da Ruth. A Ruth era exatamente o contrário, humilde, submissa. Logo no início, quando ela se dispôs a casar com um estrangeiro que não era rico, ela manifestou a humildade, mas ali na convivência com ele, talvez até através da própria Noemi, a Ruth tomou conhecimento do Deus de Israel, que era um Deus amoroso, misericordioso, era diferente do Quemos ou Camos, o Deus principal lá de Moabe. E ela se apaixonou pelo Deus da Noemi e disse: não adianta, você pode querer me obrigar a voltar, mas eu vou com você para onde você for, eu vou passar fome com você, porque agora o seu Deus é o meu Deus. Essa foi a decisão da Ruth. Ela, humilde, se casou com um estrangeiro, foi submissa, boa esposa, boa nora, e humilde, decidiu ficar com a sogra e dali voltou para Judá. Quando voltou, a Noemi entendeu que era época de colheita. Ela voltou por causa disso, ela era esperta. A Noemi manifesta esperteza no livro inteiro. Era uma crente esperta. Olha, um crente esperto é um mau testemunho para o evangelho. Um crente esperto é um estorvo, um peso para a igreja carregar. Deus não precisa de crentes espertos, ele precisa de servos humildes. As igrejas estão cheias de crentes espertos, isso é um problema sério. E a Noemi era esse tipo de esperta. Quando ela entendeu a situação, na época da colheita, a lei de Deus dizia que todos os proprietários de terras nas suas colheitas dessem orientação aos seus empregados para não apanhar as sementes que caíam no chão, as que iam ficando para trás. Eles tinham que deixar para os pobres. E a Noemi não avisou bem isso, mas também não precisava, porque a Ruth era humilde. A Ruth era humilde o suficiente para fazer qualquer coisa. E a Noemi orientou: vá lá e faça o que as outras fizerem, veja se você arranja algum cereal para nós daqueles que estiverem caídos no chão. A Ruth foi, mas com a atitude dela tão humilde, tão simples, tão simpática, ela ganhou a admiração dos trabalhadores e do próprio chefe, o Boaz, que olhando, entendendo a situação, mandou que os empregados, de propósito, deixassem cair na frente da Ruth alguns cereais para ela apanhar. No final, ela apanhou um monte. Quando voltou para sua sogra à tarde, ela ficou espantada. O quê? Onde você conseguiu isso tudo? Essa quantidade toda aí, digamos, ela levou talvez mais de 10 quilos de cereal, entre 10 e 20 quilos. Onde você conseguiu isso tudo? Bem, eu fui fazer o que os outros fizeram e fui atrás dos segadores e apanhando o que caía no chão. Qual é o nome do homem, dono do campo onde você trabalhou? É Boaz. Ah, Boaz é nosso parente. Então, minha filha, se ele fez isso, continue no campo dele, todos os dias, até a colheita acabar. A Ruth obedeceu. Todos os dias ia para lá tomar sol na cabeça, humilde, ficar arrastada no chão ali, colhendo um por um aqueles cereais que iam caindo. E assim ela conseguiu levar uma quantidade boa de cereais para casa, para sua sogra, daria para comer por um bom tempo. Além disto, ela ganhou a admiração de todos que estavam à sua volta por causa da humildade dela. A Bíblia nos ensina, 1 de Pedro, capítulo 3, que a mulher deve crescer nessa direção, em ser humilde, submissa ao seu marido. A mulher ganha o marido sem palavras, quando é submissa.
Sendo submissa, ela é uma serva de Deus, ela está no caminho certo. Quando ela é soberba, vaidosa, se impõe, briga, discute, quer defender seus direitos, ela fica intragável, insuportável. Além de carnal, soberba, ela cria barreiras com relação aos outros. Eu sou de uma época em que os evangélicos eram muito minoria no Brasil e se mantinham, em geral, humildes. Eram conhecidos por ter um bom padrão moral, serem humildes, trabalhadores, dedicados, honestos, não roubavam. Hoje, infelizmente, esse estereótipo acabou. Os evangélicos são, em geral, péssimos empregados, reclamões, não são exemplo de simpatia, de tolerância, são espertos e entram na justiça com facilidade contra os patrões. Os evangélicos não têm boa fama mais no Brasil. A Ruth tinha, mas não ficou por aí, porque ela conseguiu alimento para sua sogra, não precisavam passar fome, mas ela ganhou a admiração de muita gente e, posteriormente, do próprio Boaz, que podia, segundo a lei, se casar e quis se casar com ela, ela ganhou uma posição de destaque, de ser esposa do proprietário daquela terra, um homem importante, e ela veio, então, a se casar com ele, ter um filho, e esse filho veio a estar na genealogia de Davi e de Jesus. A Ruth se tornou muito importante. Um detalhe, a Bíblia diz que ela deveria suscitar descendência para o marido, então o nome seria do marido, mas isso não aconteceu. Na verdade, o nome foi o Boaz e a Ruth que foi a heroína da história. A Noemi participou de todas as bênçãos, mas ela, como uma crente rançosa, só deu as indicações, mas ela não foi virtuosa. A virtude estava na Ruth. Que isso sirva de exemplo para todas as jovens, nossas irmãs, que queiram ser humildes, não fiquem querendo se envaidecer, se enfeitar e querer ser tais e importantes, mandar, discutir, se impor, levantar o nariz, empinar o nariz. A atitude de uma cristã é ser humilde. Que Deus nos ajude a entender isso como um padrão cristão para as moças. É nessa direção que elas vão ter a bênção de Deus em tudo que fizerem e no casamento também, se Deus as quiser. Casadas, pode ser que Jesus volte para o arrebatamento antes de elas se casarem e então que elas tenham fruto a apresentar ao Senhor e se dediquem a Deus. Mas aquela que cuida da sua vaidade, do seu eu, quer cuidar do seu corpo, da apresentação, quer defender seus direitos, quer ser a tal mandona, quer aproveitar a vida, comer do bom e do melhor. Esse não é o caminho de uma mulher cristã, é diferente. O caminho da Ruth é um exemplo para nós, como da Esther também, que virou rainha, como de mulheres santas do passado, que por causa da sua atitude assim humilde, como a Sara, puderam ter destaque e trazer a bênção para outras gerações. Que Deus nos ajude a que as mulheres cristãs entendam esse padrão, esse caminho e esse modelo que Deus nos traça na Bíblia, através dessas várias mulheres que servem de exemplo, principalmente aqui a Ruth.